Olá, pessoal, muito bom dia, muito bom revê-los aqui para vocês que estão aqui ao vivo agora na nossa reunião de quinta-feira, 10 horas da manhã do dia 20 de abril de 2023 e para você que está nos vendo no futuro, que não conseguiu estar conosco aqui. Pessoal, é o seguinte, então vamos continuar hoje com as ações de planejamento, as ações de execução, um pouquinho da continuidade da reunião das ações de terça-feira e o que nós precisamos colocar. Então, alguns avisos meio que paroquiais aqui, para a gente organizar a vida dos brasileiros. Você que é de Portugal, quiser acompanhar o que a gente está fazendo, a gente também vai fazer depois reuniões específicas, estamos discutindo com o pessoal do SES essa organização e essa articulação, mas aqui nós estamos arrumando a casa porque a gente tem umas entregas muito particulares para a gente fazer. Mas vamos lá. Então, o que nós fizemos? Na reunião da terça-feira, nós fizemos uma apresentação da perspectiva do projeto para os próximos tempos. Nós já pedimos a prorrogação do projeto, sim. Pedimos a prorrogação até o dia 30/11 de 2024. Isso já está em aprovação para a União Europeia. Nós já estamos começando toda a nossa execução, toda a nossa adenda, todas as nossas ações com base nessa prorrogação. Então, os pessoal, mas foi prorrogado? Está tramitando, gente, ainda não foi prorrogado, mas na marcha, vocês lembram que o embaixador teve conosco e falou assim, não, nós vamos prorrogar, nós vamos fazer essas ações. Maria Cristina falou, mas tem que seguir o rito procedimental. De qualquer forma, gente, o projeto não para aqui, a CNM vai continuar aqui, vocês vão continuar aqui, o César vai continuar aqui, a gente quer justamente fazer com que tenha continuidade as ações do projeto. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, o aspecto do protagonismo de vocês. Nós queremos estimular que vocês tenham protagonismo, ou seja, vocês vão tomar as ações, tomar as deliberações, fazer o plano de trabalho, mandar as ações. Muitos municípios querem, mas não fizeram um plano de trabalho ou não mandaram um plano de trabalho. Então, eu já estava falando aqui antes da gente começar a gravar, de hoje para a semana que vem, nós gostaríamos muito de marcar as reuniões bilaterais para vocês para resolver 3 coisas. Discussão sobre como é que está o andamento da cooperação com o município de lá, o cronograma, o plano de trabalho, discutir das ações, do espaço de inovação que a gente tem que fazer em termos de contratação e discutir a questão do lançamento das fichas. Por quê? Porque o lançamento dessas fichas técnicas, dentro daquele funil de cooperação em que nós vamos colocar todas as experiências do Inova Juntos ali, a gente vai precisar colocá-las e vocês que vão escrevê-las, nós vamos montar isso tudo. Então, de hoje até semana que vem, nós vamos marcar um monte de bilateral e provavelmente, se você receber um áudio meu muito educadinho no WhatsApp, é cobrança, tá? Então, na hora que você olhar o áudio, você fala, xiii, então aí eu já vou cobrar, falar, e aí, tá tudo bem? Vamos tentar organizar, porque às vezes precisa dar um pouquinho de prioridade. Mas, ó, novidade que está super bem a organização, nós estamos conseguindo ter avanços significativos em várias áreas, em vários segmentos, mas a gente precisa articular. Um quarto ponto muito importante. Como nós vamos organizar essa visita agora e essas ações? Com um encontro presencial a cada 3 meses, então vocês já podem se planejar para isso. Então, se eu não assinei alguma coisa, eu vou assinar um documento, eu faço aqui. Se eu quero fazer um compartilhamento, eu posso fazer aqui, porque nós vamos ter, dentro daquele cronograma, se tiver na dúvida disso, é só olhar a apresentação da semana passada, que está aqui no grupo do WhatsApp, tem mais ou menos as datas que a gente vai encontrar, tá bom? Então, esse é o cenário geral. Eu vou abrir aqui só 2 minutinhos se alguém tiver alguma dúvida, e aí a gente vai passar para a Fabi falar sobre a apresentação das fichas. Hoje é um pouco mais técnico, mais assim, como é que a gente lança, como é que a gente cadastra e tal. Turminha, alguma dúvida dos pontos? André, você não esteve conosco na semana passada, você assistiu o nosso videoaula da semana passada? Você vê que eu continuo mesmo, né? Quando venho animado, né? Não é da semana passada, é desta semana, foi terça-feira. Nossa, cara, para mim aquilo já é antigamente. Vocês entendem de tanta coisa que já aconteceu. Já tem muita coisa adiantando. Alguma dúvida, pessoal? Algum esclarecimento que vocês queiram fazer sobre os temas que eu falei de espaço de inovação da semana passada, desta semana e tudo mais? Ou podemos seguir? Então, vamos seguindo. Então, Fabi, vamos aí conosco e, gente, qualquer dúvida, acionem a gente e tal. Mas, lembrando, vocês têm que ter o protagonismo nas reuniões, nos planos de trabalho, na organização dos materiais. Eu sei que vocês estão bem acostumados da gente fazer essas coisas, mas a gente quer promover a autonomia. E uma coisa, tá? A última coisa aqui, lembrando. A princípio, a gente não colocou prazo para fechamento das fichas e tal, mas talvez, se vocês estiverem sentindo uma falta de um cadenciamento mais
tipo assim, ir lembrando, ó, faltam tantos dias e tal, a gente pode ajudar com isso também, só vocês dizerem, porque primeiro vamos deixar solto, se não for, a gente traz para uma coisa um pouco mais cadenciada, tá? Fabi, contigo, vamos lá, vamos falar sobre as fichas técnicas, cadastramento e tudo mais. Bom dia. Vamos então começar a falar aí sobre as fichas, lembrando que essas fichas técnicas, ela faz parte das entregas do projeto, ela está classificada ali até dentro do site, a gente colocou todas as entregas, ela está dentro do produto 6, que é do Observatório de Boas Práticas, e já vou compartilhar a tela, porque a gente precisa acessar ali pelo portal do Inova Juntos para poder fazer esse cadastramento. Só um pouquinho. Já estão vendo a tela? Sim, estamos vendo. Tá, beleza. O procedimento é muito fácil. Podem ver ali, aqui no canto, a gente já tem aqui, né, o login. Quem quiser fazer o seu login, a gente precisa desse login para o cadastramento dessas fichas. Esse login, ele é necessário porque a gente precisa passar por uma moderação. Aqueles usuários que estão sendo registrados, eles terão seus cadastros registrados como responsável pelo município para o cadastramento da boa prática, mas outras pessoas podem ter cadastro, e essas pessoas elas podem ter cadastro para poder receber alguma notificação de alguma boa prática que pode ter relação ali de interesse daquela pessoa, ou ele pode cadastrar para poder ir atrás de uma universidade que tem algum curso relacionado, por exemplo, à área de atuação. Então, daqui a pouquinho a gente vai entrar no âmbito da plataforma Universidades. E aí, só um parêntese sobre a plataforma Universidades, ela veio num projeto que foi feito, inclusive, com a União Europeia, com a execução da CNM, lá em 2015, foram, se eu não me engano, duas edições desse projeto, do Municiência, e aí resultou nessa entrega, nessa doação, dessa ferramenta da União Europeia para a CNM, que é transformar aí essa plataforma no maior banco de boas práticas municipais. E aí, como isso é uma ferramenta, né, que veio já da União Europeia, e o nosso projeto também tem o cofinanciamento pela própria União Europeia, nada mais justo do que a gente dar continuidade. Essa plataforma ela não se encerrou, ela continuou, ela está ativa então desde 2017, 2018, quando ela foi lançada. Existem boas práticas cadastradas, diversas boas práticas nas mais variadas temáticas, vocês podem depois ali ter acesso, navegar, mas eu vou apresentar para vocês como é primeiro aqui o procedimento, e logo à frente a gente fala um pouquinho mais sobre isso, tá? Alguém adicionou o Patrick? Ah, tá, é porque aparece para mim que eu vou fechar, tá. Bom, então o login, se eu clicar aqui em login, ele já pula para universidades. A ideia é que esse banco fique dentro do site do Inova Juntos, tá? Ele está unificado, então se vocês, daqui a pouquinho eu vou passar, já vou voltar aqui, ó. Eu posso cadastrar, fazer o meu login primeiro. Dentro do login eu posso já logado, já registrar a boa prática. E o caminho mais fácil é vir aqui em boa prática. E aqui eu vou fazer uma pesquisa como não estou logada, né? Então, eu vou fazer uma pesquisa como um usuário qualquer. Eu quero pesquisar uma palavra-chave. Eu posso colocar qualquer tema, eu posso filtrar pela área temática ou eu posso colocar o tema. É claro que, por vezes, vocês vão colocar algum tipo de palavra-chave que pode ser que não venha uma boa prática relacionada àquele tema, porque ela ainda não foi cadastrada. Mas a gente já selecionou aqui algumas áreas técnicas e aquilo que tem de registro dentro das áreas, né, que são desenvolvidas no município, elas já podem estar registradas. Por exemplo, na área de educação, a gente já deve ter aí 20 boas práticas. E todas essas boas práticas, elas precisam passar por uma moderação junto com o técnico da CNM da área, para poder, se por um acaso a gente sentir a necessidade de alguma informação, que a ideia é fazer com que aquilo que foi registrado possa ser reaplicado em outro município com o mesmo perfil. E aí o município, aqui, o técnico que olhar a boa prática do município e sentir, olha, eu senti a necessidade, por exemplo, de um ato normativo, se eles possuem, se eles fizeram, se não fizeram, a gente faz essa moderação, avalia, complementa se tiver faltando, faz contato com quem registrou para complementar aquilo, se porventura tiver faltando alguma informação.
para depois ela subir. Então, só para vocês terem ideia, a gente tem já registrado aqui em espera, né, para análise com os técnicos, mais de 100 boas práticas. Essas boas práticas, como eu disse, elas estão sendo registradas desde que a plataforma Universidade foi lançada. Então, nós temos esses técnicos aqui da CNM para poder avaliar e aí, sentindo uma necessidade, fazer contato com o município que registrou. E aí eu vou fazer uma apresentação aqui de Tarumã, porque é uma boa prática, né, do município que a gente tem aqui no nosso projeto. Só pesquisei aqui, ó, Tarumã. Quando eu clico em buscar sem estar logada, ela já aparece para mim 2 boas práticas que foi registrada por esse município. E aí eu venho aqui, ó, clicando aqui, abrindo a boa prática, ela vem descrevendo, bem básico, assim, tudo aquilo que nós precisamos para poder saber se é possível reaplicar no município. Então, que informações nós temos, né? Quem foi que cadastrou essa boa prática? Foi o município. Qual é o município? Tarumã. Ele coloca o porte justamente para que o gestor que está avaliando essa boa prática, ele possa fazer a consideração de, olha, é mais ou menos a mesma população que eu tenho, então eu consigo reaplicar. E aí a gente coloca site oficial, qual é a área, né, que é destinada, então aqui é para contabilidade pública, se está relacionada a outros temas, por exemplo, tem um vínculo com a inovação, mas poderia estar vinculado, por exemplo, à educação. E aí já relaciona os ODS, isso aqui também, inclusive, é muita base, universidades, até fazer um parênteses aqui de novo, universidades, porque ele foi uma base pensando nas parcerias que podem haver com as universidades, né, com centros de educação. Então, muitos acadêmicos pesquisam coisas dentro dessa plataforma e fazem contato com a CNM por causa dessas ações que foram cadastradas aqui. Então, já está relacionado aqui com os ODS, que ODS eles estão atingindo, vem trazendo aqui o objetivo da boa prática, o público-alvo, para quem é essa boa prática, porque aqui ó, a gente está colocando que são para os contadores municipais que podem reaplicar dentro do município, mas a boa prática, por exemplo, se ela for relacionada à educação, para quem ela vai, quem é o público-alvo? São os alunos, são os professores? Isso também pode acontecer. E aí vem trazendo quais foram as atividades que foram desenvolvidas, como era a situação anterior, como está a situação atual, até porque se essa boa prática ela tem, por exemplo, início, meio e fim, ela pode mostrar atualmente como ela, né, ela deve estar se comportando, se está atendendo os resultados, o que falta, mas ela pode ser uma boa prática que ela pode ser permanente. Então, a gente até teve o cuidado de colocar algumas coisas que foram apontadas pelos municípios, que é, por exemplo, olha, destaca, por favor, que é durante a gestão, porque pode vir outro gestor e dizer, olha, essa boa prática é boa, mas eu quero implementar, eu quero mudar, eu quero ampliar, eu quero até acabar, enfim. Então, a gente também, a pedido dos municípios, a gente colocou isso. E aí a gente pergunta dentro dessa ficha por que ela é inovadora, é um resumo, podem ver que não é um livro, é um resumo, é uma coisa muito simplificada, mas são informações que já traz o norte para o município poder desenvolver, e o que é melhor, ela tem a possibilidade de fazer a ponte desse município que cadastrou com o município que está em dúvida. Isso tudo via ferramenta, não é via celular do gestor, não. É o cadastro que foi feito pelo responsável, se existe uma dúvida sobre aquilo, o usuário cadastrado vai poder mandar uma mensagem que vai chegar tanto no e-mail aqui da administração, né, de quem administra a ferramenta, também quanto do usuário que fez o registro da ferramenta. Então, no caso de Tarumã, se surgir uma dúvida lá de São Bento do Sul, vai vir uma mensagem via chat para o e-mail do Inova Juntos e para o e-mail do Bruno, para que a gente possa responder a São Bento do Sul. É muito tranquilo, não tem contato, né? A gente não deixou aqui telefone, nada disso, para poder facilitar. E aí, aqui, ó, a gente coloca qual foi a data de início, então é uma ação que ela foi iniciada desde 2017, ela ainda continua ativa. A gente pergunta se tem baixo custo de implementação, se houve algum tipo de recurso também, isso deve ser destacado. Se ela tem potencial, e aí, é claro, a maioria das
as boas práticas elas estão com potencial de ser reaplicada no município. Tem aqui a premiação, isso aqui foi algo que foi colocado lá no projeto do Municiense, e a gente deixou aqui, não mexeu, mas para as novas boas práticas cadastradas, essa pergunta ela foi excluída da ficha, vocês vão ver, e aqui a gente coloca também o ano da gestão, aquilo que eu comentei anteriormente. Aqui tem o site da CNM, porque as boas práticas do Municiências, todas elas foram para um box de boas práticas que foram lançados, e aí saiu inclusive alguns livros disso para os municípios vencedores, eles, né, receberam todas as boas práticas numa coletânea, enfim. E aí, quem foi que cadastrou? Aqui a gente deixou aqui como CNM, provavelmente quando foi feito o cadastro, o registro, deve ter sido por município, mas houve algum complemento, e aí esse complemento deve ter sido feito pela CNM, por isso a ferramenta registra como sendo o último usuário que fez uma pontuação. Mas o município, né, ele querendo fazer a alteração e colocar algum complemento, automaticamente isso aqui já muda também para o nome do usuário que fez o registro. Basicamente, a ficha é isso. Eu estou mostrando para vocês também aqui uma boa prática que foi cadastrada pelo município de Tarumã, para poder mostrar que a CNM criou um selo que é de boa prática validada, isso foi um combinado lá com a União Europeia em 2015, 2016, mas também a gente fez o nosso selo Inova Juntos, para que o município ou aquele usuário que vir a acessar essa ferramenta e vir atrás de uma boa prática, tenha conhecimento que esse município, ele foi um município do projeto, ele é um município do projeto Inova Juntos. Então, todos os municípios do projeto que fizerem os seus cadastros, que necessariamente precisa fazer aqui o registro da boa prática, ele vai ter o selo do Inova Juntos, tá? E aqui, ó, quando eu tiver logada, eu vou poder fazer o comentário que eu quiser. Uma ação excelente, eu reapliquei no município, enfim, qualquer comentário poderá ser feito. Também os comentários eles passam por uma moderação. Por que isso, pessoal? Porque a gente consegue receber coisas aqui que a gente precisa realmente fazer um filtro. Então, até para não trazer nada, não deixar a ferramenta muito poluída, a gente necessariamente pediu, e é uma exigência também que foi colocada lá atrás, que o login precisa ser feito por qualquer usuário da ferramenta, tá? Então, eu vou voltar aqui só para poder a gente ter como acessar o Fabi, registro. só uma coisinha, aqui tem uma pergunta do Matheus no chat. Primeiro, só chamar atenção para o pessoal que está vendo pela primeira vez, que chama Universidade Cidades com C, tá? É uma palavrinha para aparecer, para chamar a atenção de vamos fazer universidade, juntando a cidade, juntando todo mundo. Matheus Jorge Garapava perguntou: olá, uma dúvida. Qual o período da prática que podemos estar colocando? Pode nos últimos 5 anos? Se é uma prática que está ativa, se ela é uma prática que está ativa, pode ser reaplicada? Sim. Porque lembra daquilo que a gente comentou, se por um acaso o município fez o registro e o usuário que vai ter acesso precisa esclarecer uma dúvida, a quem ele vai se reportar? A gente precisa ter esse cuidado para que o município que está ali buscando informações com possibilidade de exercer, de aplicar no município, ele possa ter informações e condições de ter contato. Certo. Fabiana, se foi uma prática pontual, naquele momento que era importante, ligada a alguma política pública, pode ser postada também? A gente pode estar enviando para vocês? Vou te dar um exemplo aqui. Essa semana a gente teve uma reunião muito importante aqui, que quase todos os municípios pequenos geralmente tem uma festa muito comum. Festa do milho, festa da cana, festa do feijão. É muito comum em município pequeno esse tipo de evento. E aqui em Garapá vai ser pela primeira vez, a gente vai fazer crianças autistas poder ir no parque sem qualquer tipo de problema, que geralmente é evitado. Aí tem toda uma política por trás de inclusão social, por trás disso aí já, junto com o Departamento de Saúde. Porém, isso vai acontecer uma vez por ano. Porém, pode ser reaplicado nos próximos anos também.
Tem até uma lei já por trás desse projeto, dessa vontade. É por isso que eu queria saber. É uma prática pontual, porém ela vai ser realizada apenas uma vez por ano. Pode estar enviando para vocês? Pode sim. Perfeito. Na verdade, nem é enviando, tá, Matheus? É você que vai fazer o registro, isso. Sim, certo. Pode ser feito assim. E aí, essa boa prática, por exemplo, pelo tema que você está me dizendo, ela pode ser cadastrada como desenvolvimento econômico, pode ser cadastrada como inclusão social. Então, tá vendo que e aí todo mundo que for buscar, por exemplo, eu sou um secretário da assistência social, quero buscar a inclusão social. Essa informação eu vou puxar e eu vou conseguir ter acesso, entendeu? Isso pode ser feito sim. E o legal é o seguinte, como a gente vai criar 19 espaços de inovação, todos os espaços de inovação, lembra que a gente colocou lá naquele funil que no espaço de inovação vão ter todas as práticas cadastradas e todas as práticas funcionando? Então, conforme o seu município vai avançando e vai fazendo coisas, ele vai cadastrando mais práticas. E você cadastrou ali, o pessoal em Tarumã vai ver, em São Bento do Sul vai ver, o pessoal que acessar a universidade vai ver. Então, quando o pessoal falar, e qual o conteúdo que o pessoal vai ter no espaço de inovação? Vamos discutir as práticas, por exemplo, que o pessoal de Garapava está fazendo com o selo do Inova Juntos ou um selo da ação. E depois dessa primeira ação, aí nós vamos fazer essa inclusão das fichas também, as práticas dos municípios portugueses. E aí a gente vai ampliando. Isso já está funcionando, gente. A gente está querendo criar um fórum e um espaço qualificado para você colocar uma visão. Não é uma propaganda do município pela propaganda como uma coisa, eu fiz, eu sou maravilhoso. Não. É uma prática, essa prática é assim, ela replica assim e a gente pode fazer. E a gente vai criando o quê? As pontes e as conexões. Porque nós nos conhecemos, nós nos encontramos sempre. Mas, de repente, o município diz, sei lá, Quixeramobim quer entrar alguma coisa, ele pode descobrir a sua prática e aí entrar em contato. E a gente quer justamente provocar esse tipo de interação qualificada, tá? Então, é um espaço nosso que vocês vão ter login e senha. Enquanto o prefeito Zé Ricardo, na hora que olhar isso aqui, ele vai falar assim, Zé Matheus, põe tudo lá, põe tudo aquilo, inclusive aquilo que a gente nem fez, já põe também. Não, mas aí faz primeiro. Conhece, certeza que ele é. Você sabe já, né, como que é a peça. Então, assim, já rocha, já fala para ele, assim, Zé Ricardo, tem que colocar tudo, põe um plano de gol, porque a gente quer, mas o que a gente não quer? A gente não quer fazer propaganda do prefeito, a gente quer fazer a propaganda da prática e como é que você replica a prática. Sim. Então, se está funcionando, se isso resolve o problema, vamos colocar lá, porque aí a gente consegue ajudar outros municípios a resolver o problema. Tá? Perfeito. Tá, então, só para poder recapitular, quando acessar o site do Inova Juntos, na aba Boas Práticas, já aparece essa página, e aí eu quero fazer o meu cadastro. Pode clicar aqui direto, ele vem explicando o que é essa plataforma, como ela veio, e aí eu posso fazer o meu login por aqui. Então, eu clico aqui em login e venho, coloco aqui. Venho em ferramentas. Eu posso vir em ferramentas aqui ou eu posso vir direto aqui, tá? Eu posso vir em ferramentas, que aí vai abrir. Tá vendo que logado ele apareceu duas abas? A gente adicionou a aba da boa prática para municípios brasileiros, municípios e consórcios, e aí essa boa prática para os municípios portugueses e daqui a pouco vai ter a dos latino-americanos. Por quê? Porque antes, como eu disse, essa ferramenta ela veio 2016, 2017 com o resultado do Municiência e a gente só tinha a intenção de registrar boas práticas nacionais, mas agora a gente está fazendo essa adaptação para que os portugueses também façam, até porque, como eu mostrei para vocês, dentro das entregas do projeto do Inova Juntos, o Observatório de Boas Práticas é uma delas, né? Então, aqui os municípios brasileiros vão poder fazer o seu registro. Clicou aqui, ele já abre para essa ficha, que é a famosa que a gente está falando, né? A ficha de cadastro dessa boa prática. Quem pode cadastrar? Ao fazer o cadastro, daqui a pouco, quando a gente encerrar a reunião, o Rafael fez um videozinho explicando como é feito o cadastramento, o login e a senha, e a gente passa para vocês, é muito simples, para que vocês possam fazer o registro de vocês. E aí, quando fizer o cadastramento, o login for validado como responsável, vocês vão poder registrar
outros usuários que não estão cadastrados como responsável, apenas como usuário, ele não vai ter condições de fazer nenhum registro, apenas ele consegue visualizar quais são as boas práticas, ele consegue fazer uma interação com quem fez, mas ele não consegue fazer o registro, tá? E aí, aquela ficha resumida que eu apresentei de Tarumã agora há pouco, é exatamente essa ficha. Todas as informações que estava ali dentro daquilo que foi apresentado de Tarumã. Então, por exemplo, aqui já vou colocar os temas, né? Ali a gente lembra que era contabilidade, já me esqueci o outro tema. Inovação em municípios inteligentes. Então, eu faço a seleção da área, ela já vai ficar registrada automaticamente. Aqui eu faço o que eu quero, né? Eu coloco a boa prática, de acordo com o que está sendo solicitado aqui no cabeçalho. Enfim, todas as informações que foram colocadas ali pelo município de Tarumã devem ser registradas pelo município. E aqui mais embaixo eu posso selecionar qual é o ODS que faz o link com aquela iniciativa. Então, por exemplo, essa que o Matheus acabou de falar, né? Provavelmente está relacionada à saúde e bem-estar, ela está relacionada por exemplo, deixa eu ver uma outra aqui. Educação, aqui já estava selecionada, educação de qualidade. Então, tudo que for relacionado à boa prática, a gente já vai poder fazer esse link com o ODS. E aí a gente sabe que essas metas, elas, né, os municípios muitas vezes elas já estão executando algumas atividades relacionadas a essas metas dos ODS e muitas vezes ela nem sabe. Isso é muito bacana porque pode ser aplicado aqui. E aí vocês podem dar visibilidade para né, nas suas mídias, para os munícipes, do que está sendo feito para cumprir essa meta. Muitas vezes a gente recebe contato de município perguntando, mas o que eu posso fazer? Como eu devo fazer? Né? E aí essa ferramenta, ela inclusive já traz essa possibilidade de poder fazer esse link. Aqui, se vocês querem incluir alguma foto também, pode ser feito aqui o registro. Aqui a gente vai colocar onde ela vai ser exibida. Então, por exemplo, essa parte aqui, ela vai aparecer apenas para mim, porque estou como administradora da ferramenta. Essa parte aqui não aparece para vocês, não. Então, a gente vai colocar que por exemplo, para ser exibida na plataforma Universidades, para poder ter o selo do Inova Juntos. Isso aqui é só uma coisa interna nossa, tá? Essa aqui não aparece para vocês. E aí a gente faz, inclusive, um link para o site da CNM. Então, daqui a pouco ela vai ser mostrada aqui na biblioteca da CNM. Deixa eu só ver se abre aqui. Pronto. Então, Ela olha pode vir que para cá. espaço qualificado, pessoal, de pesquisa e de inovação em termos de base de dados. Você preenche num lugar, você vai ser indexado em vários lugares, você vai ser indexado pelo Google em relação a esse tipo de ação. Mais para frente a gente vai ver também a questão de tradução, que a gente está tentando fazer o site bilíngue e com essas práticas, porque a gente possa traduzir primeiro para o espanhol e depois a gente vai ver se a gente faz isso para o inglês também. Por quê? Porque vocês vão ter uma base de dados qualificada que vai ser buscada na referência da CNM. Então, assim, é um pensamento, independentemente do Inova Juntos, o que eu sugeriria muito? Que vocês selecionassem as práticas ou os consórcios que tem os municípios e tal, vamos cadastrar os municípios aqui, porque a gente vai ter uma visibilidade grande. Quando eu quiser falar do meu município, ou falar de qualquer coisa, eu falo assim, inclusive, vou entrar aqui, entra no próprio site do Inova Juntos e mostra a sua boa prática e esse raio-x do seu município com tudo aquilo que você tem de bom. Como isso vai sendo pesquisado cada vez mais pelas universidades, pelas instituições de pesquisa, e tem toda uma área de pesquisa também, é um fórum extremamente qualificado para vocês entrarem, gente. Desculpa, Fabi, pode continuar, só para fazer uma propaganda, assim, empolgadíssimo com a coisa. Não, tranquilo. Porque deu trabalho construir essas coisas aradas tudo aí, viu, gente? Oxi! Verdade. E aí aqui tem um registro só para poder também, assim, as universidades, elas podem ser cadastradas também por vocês. Assim como a universidade, se vocês tiverem contato e quiserem fazer pedir para que eles possam fazer o registro, né, das universidades, também pode ser feito. A ferramenta, ela está aberta para quem quiser registrar. E aí o nosso público-alvo, vamos dizer assim, da ferramenta são as universidades e os municípios. Então, aqui a gente já deixa
o alerta de que a universidade ela teria que cadastrar os dados dela nessa aba, né, no Match Universidades. Então, ele, com o login dele, ele consegue fazer a mesma coisa, adicionar a instituição e aí registrar todas as informações que têm relação, que podem ser, inclusive, vista por outras universidades do país. Então, um exemplo, a gente teve uma ação sobre a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, em que um consórcio lá de Minas, não vou me lembrar agora o nome do consórcio, mas ele conseguiu fazer para os municípios um trabalho sobre regularização fundiária por meio de uma universidade. E ele conseguiu essa plataforma, esse contato usando a ferramenta. Então, essa ferramenta ela faz exatamente o que está dizendo ali, né? Usando esse termo um pouco mais atual de match, né? Match universidades, porque esse contato fez com que alguma ação necessária para os municípios desse consórcio pode ser realizada com essa parceria da universidade. Então, aqui, se vocês, depois vocês vão ter condições de acessar e avaliar as informações que estão cadastradas, vocês vão ver que tem muitas ações, muitas universidades já cadastradas. Então, eu selecionei, por exemplo, contabilidade. Todas essas foram cadastradas por nós da CNM, mas, é claro, com contato com os municípios dos estados, querendo saber se existia algum tipo de política pública que pudesse ter a parceria, né, ali com a instituição de ensino, e por isso o registro. E vocês podem fazer a mesma coisa. Uma universidade, enfim, qualquer instituição de ensino pode ser cadastrada pelo município ou pelo próprio agente da universidade. E nós precisamos criar essas pontes, pessoal. Nós precisamos criar essas pontes, porque hoje nós vivemos em ilhas isoladas de conhecimento da administração pública, das universidades, todo mundo falando que um não consegue interagir com os outros. Então, bora colocar todo mundo para jogo. Como a gente disse, os espaços de inovação vão ser as pontes em que vão conectar as universidades, conectar os municípios. Tem, acho que, uma área das empresas, do cidadão, que cria tipo uma relação social sem ser uma rede social, né? Mas justamente focado em resolução de problemas comuns. Vamos falar aqui da parte de catálogo de cursos e tal. Vamos lá. O catálogo de curso, eu vou abrir só rapidamente, Zanin, para poder mostrar às pessoas o seguinte, que a gente tem o cuidado de cadastrar cursos gratuitos. A gente não quer dar visibilidade para empresas virem aqui vender qualquer tipo de serviço. Então, sempre que há algum tipo de curso que é ofertado sobre o tema e que é feito via, né, município ou que tem uma parceria que é gratuito, a gente, recebendo as informações, os detalhes, a gente consegue registrar. Mas, como eu disse, passa por uma moderação também, para ver se não tem nenhum custo para o município. Então, aquilo que por exemplo, outro dia entrou em contato um consultor que queria vender um curso sobre trânsito. E aí o curso dele custava R$ 3.000. Infelizmente, a gente não vai divulgar, porque não é algo que a CNM quer para os municípios, sabendo, inclusive, das realidades que o município tem, as dificuldades que se tem na capacitação. Então, os treinamentos, cursos gratuitos, a gente consegue fazer registro. E vocês podem também sinalizar e cadastrarem, caso vocês encontrem. Mas sempre, claro, a gente vai passar por uma moderação, tá bom? Para ter esse filtro. E acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, eu estou aqui à disposição. Só não consigo enxergar ninguém, porque eu estou vendo a minha tela e vou deixar ela aberta enquanto isso. E aí, pessoal, dúvidas? Vamos lá, vamos ouvir. E como é que vai fazer isso? Então, tem a programação, tem prazos, a princípio está aberto, a gente tem que lançar essas práticas, porque depois o próximo passo é a gente começar a fazer o lançamento também, essa mesma sensibilização e notificação com o pessoal de Portugal também, né? Como é que está isso, Fabi? Mais ou menos a previsão de atividades? Já? Semana que vem?
Então, a gente sabe que tudo demanda tempo, a gente sabe das atividades que o Inova está demandando em relação aos planos de ações. A gente tem alguns municípios que ainda não entregaram os planos, né, de trabalho. Nós precisamos dar andamento com esse plano de trabalho, porque a parte portuguesa também tem que fazer suas considerações e seus ajustes. Então, eu diria que a prioridade hoje seria essa questão do plano de trabalho, até pensando nas atividades que precisam ser desenvolvidas ao longo do ano, ao longo do projeto. Mas essa questão das fichas, eu sugeriria, Zanin, um prazo assim, nós estamos agora no mês de abril, agora dia 20, no mais tardar no início de junho, porque a ideia é fazer com que como eu disse, transformar isso em um maior banco de boas práticas municipais e não mais a nível nacional. Então, onde nós vamos, sempre que existe algum evento da CNM em que há um compartilhamento de uma boa prática, independente de ser só, né, via Projeto Inova Juntos, a gente divulga essa ferramenta. Então, ela tem muitos usuários, ela tem muitos acessos e a ideia é fazer com que ela fique cada vez mais atrativa, né? Então, acho que junho, para a gente ter o registro, pelo menos na primeira semana de junho, seria muito, muito importante, para que a gente pudesse, nas ações que estão sendo pensadas também para o segundo semestre, elas já possam ser divulgadas como resultado, né? Querendo ou não, nós temos de fazer. Isso é um resultado e uma entrega para o relatório da União Europeia. Mas junho seria uma boa data. Se todo mundo concordar, eu acho que estamos conversados. Eu acho que é uma boa coisa. E eu já mostrei Tarumã lá em Bruxelas, quando eu fui agora da última vez, já não tive dúvida, já mostrei isso aqui e já o pessoal falou, nossa, que legal. Porque eles também estão fazendo uns outros sites, uns outros portais, eles estão integrando as bases de conhecimentos. Então, tem um banco de dados de ações da União Europeia que eu vou pedir para eles agora, eu só estou esperando a gente popular, né? Então, depois que a gente tiver populado isso agora, final de maio, final de maio, vai, para a gente poder fazer o mais rápido possível. Aí eu vou passar o link disso aqui e a nossa prática vai replicar nas bases da União Europeia também, link para cá e tal. Então, estamos terminando de arrumar essas coisas aí. Então, uma boa forma de você ver esse serviço é estar aqui conosco. Acho que pode parar de compartilhar, Fabi. Vamos ver se tem mais alguma dúvida, senão a gente já encerra aqui a nossa reunião. E aí, pessoal, dúvidas? Eu tenho. Vamos lá. Mais uma. Eu fiz uma pergunta aqui no chat aqui, ó. Eu queria saber se tem algum campo que pode estar colocando o nome daquela pessoa que fez ou que fez o cadastro. Eu faço essa pergunta porque eu acho que todo projeto como esse está sendo muito inovador, muito interessante, ele tenha tempo, daqui 2 anos, 4 anos, ele esteja vivo ainda. Mas a gente sabe que gestão municipal, as pessoas saem e voltam. Então, assim, isso daqui 2 anos, eu acho uma prática lá de São Paulo interessante. Como chamar a pessoa que fez o cadastro desse projeto? Talvez a pessoa não faça mais parte da gestão do município. Talvez alguma forma de eu tentar entrar em contato com ela. Queria saber se tem essa possibilidade de estar inserido esse tipo de nome das pessoas. O cadastro do responsável vai permanecer, tá? Então, assim, se ele por um acaso saiu da prefeitura, geralmente o e-mail vai ficar um e-mail institucional. Então, o e-mail Certo. institucional não sai, não muda, né? Pode ter alguma alteração, sim, mas aí a CNM tem a base de dados de contato. Por exemplo, saiu, passou a gestão. Eu quero falar, 2 anos depois, eu quero falar com o município de Itaquaritinga do Norte. A CNM vai ter o contato do município. E aí a gente consegue estreitar dizendo, olha, tal ano foi feito tal prática, lá na época falamos com tal, secretaria tal. Agora, quem está à frente? Pode ser que a prática esteja ativa? Pode ser, porque a ideia é que todas as práticas elas possam ser reaplicadas. Então, não é uma coisa pontual e com início, meio e fim, não. Mesmo que seja, ela podendo ser reaplicada, a ideia é que ela possa ser reaplicada num momento futuro, um tempo, enfim. Mas a gente vai conseguir fazer esse contato, porque a CNM tem essa base, entendeu? E deixa eu te fazer uma resposta, uma coisa que foi muito importante na discussão da análise de um dos problemas da nossa administração pública no Brasil. É que quando tem a troca de governo, o cara falou o seguinte, foi o fulano que fez, então se foi o fulano que fez e o fulano é da oposição, mata. E aí o cara pega aquela prática maravilhosa que foi feita do fulano passado
e mata. Então, esse era um problema que a gente precisava resolver. Segundo problema que a gente precisava resolver, um problema do vício de boas práticas. As pessoas pegam tudo, qualquer coisa que deu tempo de fazer, ou qualquer coisa que foi corridinha, joga lá no negócio e fala, é boa prática. Peraí, mas foi replicado? Alguém analisou? A gente viu se tecnicamente isso aí não vai explodir, não vai atrapalhar, não vai... Alguém analisou tecnicamente aquele negócio? Porque nem tudo que está colocado como boa prática é uma boa prática de fato. Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo essa curadoria dizendo o seguinte, olha, este município, nesta gestão, neste período, tá vendo que a gente não fala isso aqui, não é do prefeito fulano de tal, não é do ciclano, não é do beltrano. Nessa gestão, nessa estrutura, nós tivemos essa prática. A outra prática aconteceu em outra gestão e outras estruturas. As pessoas querem chegar a quem são essas pessoas, a gente consegue, a gente quer fazer com que esse contato funcione. Mas a gente estava tentando evitar essa coisa de trocar a administração, o município lá tem 50 práticas, aí trocou a administração falando, não, tira tudo isso porque está tudo isso, porque isso já aconteceu e isso vinha acontecendo. Então, a gente quer dizer que a gente quer que o município permaneça com as práticas, independentemente da gestão de plantão, e que a gente consiga, ao mesmo tempo, reconhecer a gestão que fez. Então, dá essa ação. Então, pode colocar sim, e a gente consegue achar essas pessoas, tá? Porque, eu mexi em orçamento participativo em Porto Alegre, foi a base do orçamento participativo. Hoje as pessoas podem não estar lá, mas o orçamento participativo, de uma certa forma, continua. Então, a gente quer justamente fazer essas conexões. O que a gente percebeu? O difícil é criar a rede de confiança, gente. O difícil é a gente criar esse contato que a gente está tendo. Então, esse material estruturado dessa forma e indo crescendo aos pouquinhos, vai ser como se fosse assim, mais uma presença digital do seu município certificada, tecnicamente, de que quem está dizendo que, tipo assim, ninguém faz sucesso, fala assim, eu sou lindo. Não, isso não vale. Não, a CNM está falando que analisou e o Projeto Nova Juntos está falando que analisaram e que essa prática tem replicabilidade, orçamento base zero. Isso aqui é a minha boa prática que eu estou fazendo com Coimbra, que eu estou fazendo com Lisboa. E a gente vai começando a construir esses degraus aí de participação, tá? E mais, pessoal? Bom, então a gente encerra por aqui, estamos fazendo aqui na nossa 1 horinha, lembrando que nós precisamos marcar, vou só retomar os pontos que eu falei no começo, nós precisamos refazer esse cronograma das cooperações de vocês, nós precisamos fazer a parte da definição do que vai ser o espaço de inovação para vocês, o CISGA aqui quer contratar uma pessoa, um arquiteto para fazer esse negócio, beleza, então já vamos começar a discutir isso, para a gente fazer essa coisa, eu quero usar o enxoval XYZ, vou ter esse espaço, vamos começar a discutir isso, e a ficha de boa prática. Essas 3 coisas, a gente vai marcar reuniões nessa semana, bilaterais com essa ação. Para quem estiver devendo coisas e tal, pessoal, não é só falar para assim, eu quero isso, não, tem que sentar, tem que fazer o cronograma certinho. Por favor, tentem atender aí a equipe que está tentando entrar em contato com vocês. E eu mesmo, se vocês receberem um WhatsApp meu com uma mensagem muito educadinha, é cobrança. Tá? Fala, recebi o WhatsApp do Zanin, sou eu mesmo. Tá? Vou cobrar aí todo mundo para a gente ver o que a gente pode ajudar. Rudimar levantou a mão aqui, fala, meu querido. Não, só a título de organização, considerando as várias agendas que nós temos, né? Quando foi feita a reunião dos espaços de inovação, foi mandado um cronograma com dia e horários de reuniões, poderiam reproduzir da mesma forma, que daí nós, conforme as nossas agendas, né, a gente já vai marcando as horas com vocês, tá? Eu sei que eu marquei 1 hora e nós tivemos que mudar a minha porque ocorreu um imprevisto, mas tudo bem, é um problema, mas tudo bem. E se tu mandar um áudio para mim, diz bom dia, tudo bem, estou com saudade, né? A gente vai ao Brasil tomar um café junto, sem problema nenhum, fica tranquilo. Eu sou educadinho, Rudimar, eu sou educadinho, é só para gerar um frisson. Eu vou falar, oi, tudo bem? Você vem sempre aqui? Vamos às cobranças, tá? Não, gente, é que eu sei que está todo mundo correndo, mas se a gente... Tem 2 ações que são diferentes em termos de estratégia de gestão. Eu sou super assertivo. Por mim, eu já tinha colocado prazo, data, entrega, ligava o rolo compressor e tudo mais. Aí o pessoal me deu feedback, falou, não, Zanin, você tem que ser mais flexível, você tem que garantir a participação, você tem que garantir a integração, etc. e tal. Moço, se eu tivesse começado a roer as unhas na hora que eu comecei, eu já estava chegando no cotovelo, entendeu? Mas eu já estou chegando no cotovelo, então a gente precisa fazer as coisas acontecerem. Então, eu estou esperando mais uma semaninha, aí depois eu ligo o rolo compressor de novo, para a gente conseguir sair lá na ponta. Por quê? Porque a gente vai ter que fazer um monte de evento, e atenção, esse monte de evento vai culminar com 2 vindas dos portugueses para cá de novo,
e com uma ida dos municípios que estiverem cooperando para Portugal outra vez. Mas vocês vão fazer o quê lá? Está no plano de trabalho. Ah, vai todo mundo para Portugal? Não. Quem vai? Quem tiver com o plano de trabalho, quem tiver executando as coisas. Então, se vocês não têm o plano, entendeu? Então, não dá para a gente fazer esse plano de longo prazo se a gente não tiver esse apoio, tá? Mas, enfim, eu vou continuar aqui calminho. Daqui a pouco eu acordo de novo, tá? Vamos dar um cafezinho bom dia para você, tá? Gente, obrigado então demais. A gente se vê aqui. O pessoal que está nos vendo aí pela internet, se precisarem de qualquer coisa, contem com a nossa equipe, tá? Tá todo mundo aí à disposição para ajudá-los a que tenham um protagonismo nessas ações, tá? Grande abraço. Fiquem bem. Tchau, tchau. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.